Isso. Ok. Isso, aqui. E aqui vou ficar olhando para a Ângela Amazonas aqui. Ela vai ficar na minha tela o tempo inteiro. E aí a gente vai olhar esse livro bacana. Ok? Nós vamos começar hoje, nós vamos ler, nós teríamos que começar a ler hoje na página 46 foi quando nós paramos. Mas eu vou voltar um pouquinho, tá? Nós começamos a primeira jornada da vida semana passada. Então, na página 41 nós começamos. Dá uma olhadinha aí, quem começa escrevendo é Krishnadi, e a gente vai fazer uma pequenina recapitulação aqui. Nós entramos naquela história naquela ideia, naquela metáfora de que muitas visitas, muitas pessoas, muita gente entrando na nossa casa, visitas inesperadas, nem sempre agradáveis, mas sempre fazendo muita parte da nossa vida. É uma turma que, de repente, chega na sua casa interna e começa a tomar o espaço da sua casa interna. E você não percebe, desde que você é criança. Então, desde a sua infância, você vai acrescentando visitas, gente que vai entrando na sua casa e começa a dizer para você como é que você tem que ser, como é que você tem que falar, como é que você tem que decorar a sua casa, como é que você tem que se comportar na vida. E você vai aprendendo um monte de coisa e perdendo aquela espontaneidade com a qual você chegou, a criança feliz. Você se lembra da história da criança feliz? A criança feliz é o belo estado da criança feliz, né? Nós falamos que vive dentro de nós uma criança ferida, uma criança que está sempre buscando distinguir aquilo que é dela e aquilo que não é dela, que ela nem percebe, ela vai acumulando, voltando para aquela analogia da festa, onde visitantes inesperados começam a entrar na sua casa interior. Krishnadi nos fala que nós devemos fazer as pazes com esses convidados, olhar para esses convidados, perceber esses convidados que chegaram na nossa casa, né? Esses convidados indesejados que ocupam o nosso espaço de coração, nosso espaço mental. Nós devemos despertar para a dimensão da calma na nossa consciência. A dimensão da calma é a dimensão em que você olha para aquilo que está dentro de você e você começa a se conhecer. Como a gente pergunta, mas como, Krishnadi? Curando a criança ferida, essa criança que está hesitante, né, arisca, que nem um gato equilibrando em cima de uma cerca, ele fala, gato escaldado tem medo de água fria, não é? Quando você já levou uma bronca quando você era criança, porque você dava uma risada bem gargalhada, que nem eu, por exemplo, eu dava uma risada muito grande, e meu pai brigava comigo, menina, não pode rir desse jeito, onde já se viu dessa risada escrachada? E eu ficava olhando para ele, recolhia minha risada, e acabava não rindo muito, não fui uma criança que dava muita risada, mas eu, no fim das contas, acabei abrindo essa porta, olhando para esse convidado e voltando a dar as minhas boas risadas que eu ainda dou até hoje. Então, veja bem, quando você fica hesitante, fica arisco, porque você já levou uma bronca, você já foi chamado a atenção quando você era criança. E aí ele fala assim, curando essa criança ferida, né, que vive dentro de cada um de nós, congeladinha no tempo. Seu choro abafado pela multidão barulhenta de tantas coisas que se estabeleceram dentro de nós. Devemos manter a visão espiritual nesse momento para curar essa criança, de abrir mão de tudo aquilo que já passou, né? Libertando a nossa casa interior dessa rigidez do passado, dessas histórias que não são nossas, né? E quando fizermos isso, será impossível retroceder. Então, veja bem, nós olhamos tudo isso, nós passamos por tudo isso, e aí nós vamos lá para a página 43, quando a gente fala que a criança ferida e a criança feliz não são meras lembranças do nosso passado. Elas são o belo estado e o estado de sofrimento que ainda nós experienciamos aqui
na vida adulta, conscientemente ou não. Então, nós precisamos olhar para essa criança ferida. Todos, vejam aqui na página 43, embaixo, acho que é o quarto parágrafo de baixo para cima. Todo mundo está com o livro? Todos fomos crianças felizes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Zoom, aqui no Instagram eu não consigo ver se vocês estão. Eu estou recapitulando na página 43, ok? Então, eu estou lendo aqui, ó. Todos fomos crianças felizes em algum momento da vida. Todos estivemos em um estado livre de medo e de infelicidade. Todos nós estivemos. E como criança feliz, como criança feliz, você não teme cometer erros. Você é quem você é, ok? Você não está preso em um turbilhão de tristeza autocentrada. Tristeza autocentrada. É a tristeza que fica olhando para si mesmo e fica cada vez mais triste. Seus sorrisos são mais radiantes, sua risada mais alegre, seu choro mais livre, e você ama profundamente e espontaneamente. A vida parece muito menos complicada quando você é uma criança feliz, né? Uma convicção tranquila sobre sua capacidade de criar um belo destino surge. Algo que não precisa de constante repetição nem de afirmação. Você não precisa ficar falando o tempo todo que o seu destino vai ser esse ou aquele, ou que você está construindo isso ou aquilo. Mas a coisa vai acontecer. O trabalho ou os relacionamentos não são mais encarados com hesitação nem com indiferença e o seu destino se estabelece. Quando você age como uma criança feliz que você já foi, antes da entrada de tantos visitantes indesejados, não é? Então, essa criança feliz é animadoramente inocente e alegremente sincera. E aqui agora eu vou colocar para vocês aquele vídeo do YouTube que está sendo citado aqui, do garotinho e sua mãe conversando sobre o amor e sobre biscoitos. Eu vou colocar aqui no Zoom, que aqui eu consigo como chama? Fazer um compartilhar, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Só que eu preciso tirar isso aqui da frente, senão eu não enxergo. Ok, share. Ok, entrou. Só um minutinho. Ok, entrou aqui, vocês estão vendo aí no Zoom? Estão vendo, né? E eu vou tentar passar, como é que a gente faz para ver isso aqui agora, hein? Ah, achei, olha aqui. O pessoal do Instagram vai assistir aqui também. Então, vamos lá. Deixa eu botar aqui bem alto. Esse é o vídeo do garoto com 7 anos. Assistam aí. E vocês aqui no Instagram, vocês também vão ver aqui. Olha bem. Vou acertar aqui. Ok. Olha lá, o vídeo do garoto com 7 anos. A mãe está mostrando para ele um vídeo dele quando ele tinha 3. You like me when I give you cookies, but you don't like me all the time? Yeah, no. Why? I like you, only love you. Porque eu gosto de você. E eu só gosto de você quando você dá biscoitos para mim. Oh, so only when I give you cookies do you like me? E ele está olhando ele mesmo. Okay, I love you. I love you too, but I don't like you all the time. Okay, thanks. Eu te amo, mas eu não te amo todo o tempo. What do you think of that video now? Now that you're seeing. Aí ela pergunta para o filho mesma criança de 7 anos. Why is it funny? Because you were little. You were like 3.5 there. I was? Yeah, now how old are you? 7. Agora eu tenho 7 anos. Would you say that to me now? Você diria isso para mim agora? Why? Não. Because it's funny and I don't want to, because it would be embarrassing. No, would you talk that way to me now? Would you Teria vergonha de falar isso agora. Why? Because no. Justin.
Mr. Chubby. Ok? Pronto, vou voltar. É esse o videozinho. Stop share aqui. Vocês assistiram, viram? Agora eu mudo aqui o pessoal do Instagram também, ok? Isso. Vocês conseguiram ver o videozinho? Façam assim para mim, para eu ver. Ok? Ok. Então, veja bem, essa criança pergunta para a mãe, a mãe pergunta, escuta, você diria, por que você não diria para mim agora que você gosta de mim só quando eu te dou biscoitos que você gosta? Porque eu ia ficar com vergonha. Então, veja bem, a vergonha e a culpa entram na nossa vida em algum momento em que nós não conseguimos perceber. E esse vídeo é um vídeo que foi visto aí 114 milhões de visualizações. E você percebe a criança feliz falando aquilo que espontaneamente ela sente, e a criança ferida, que já foi ferida, que já foi, em algum momento, algum pai, alguma mãe, algum avô, algum tio, alguma babá, disse para ela assim, não pode falar assim com a sua mãe. Você não pode dizer essas coisas para o seu pai. Você não pode se expressar o seu sentimento desse jeito. A gente ama mamãe e papai 24 horas por dia. A gente adora fazer tarefa, não pode dizer que você não gosta de tarefa. Em algum momento entrou a culpa, entrou a vergonha na sua vida. Apesar das boas intenções que a cercam, declarações desse tipo podem plantar sementes de dúvida, confusão e até humilhação na mente das crianças. E plantou na sua mente. Você consegue se lembrar de alguma coisa assim da sua infância? Alguma coisa que você aprendeu, que você ainda pensa da mesma forma? Alguma coisa que você ensinou os seus filhos igualmente? Hoje, esse final de semana, uma mãe me falou exatamente alguma coisa assim, que quando o filho foi fazer alguma coisa, que agora eu não me lembro, ela pensou o que ela ia responder para ele, o que ela ia falar para ele sobre aquilo que ele estava falando. Ele já era um homem adulto, que trabalhava, que sustentava a si mesmo. Aí, mas ela virou para ele e falou assim, eu vou dizer para você a mesma coisa que o meu pai disse para o meu irmão. E ela disse para o filho, e passou para o filho aquele mesmo valor, aquela mesma tradição, aquela mesma mente limitada, e o filho, o que ele fez? Ele atendeu a mãe, e ele não foi feliz exatamente. Então, eu achei interessante, porque ela comenta, ele vai morar com a namorada? Aí ele diz para ela assim, para a mãe, que ele vai sair e vai morar com a namorada. E ela pega e responde para ele, eu vou dizer para você o que meu pai disse para o meu irmão. Você gostaria que se você faria isso se ela fosse sua irmã? Então, uma coisa desse tipo. E ele falou não. Aí ele resolve e casa com a moça. E não dá certo o casamento. Ele tinha que ter feito o test drive do jeito que ele gostaria de ter feito. Mas uma coisa vai passando de geração em geração. O que você já passou para as suas crianças desses ataques, desses ataques delicados, amorosos de mãe e pai, que acabam fazendo com que todos nós tenhamos dentro de nós mesmos uma criança ferida. Como é que fica essa situação dentro de você? O tempo passa. Esses sentimentos agora, que eram espontâneos, eles começam a trazer vergonha para você, humilhação para você. Você começa a sentir esse tipo de sentimento. A criança cresce, mas frequentemente com muitos conflitos internos. Costumamos associar essa insatisfação com o processo natural do crescimento. A gente acha que é normal, todo mundo considera normal, considera bom.
fazer, é assim mesmo, criança é assim mesmo, ele vai aprender com a vida. Se ele não fizer do jeito que tem que ser feito, como que ele vai ser feliz? E o jeito que tem que ser feito são as visitas indesejadas, desagradáveis, que acabam entrando na sua casa interior. Aí nós entramos na leitura de hoje. Qual é a sua verdadeira natureza? Qual que é a nossa verdadeira natureza, né? Então, vem assim, coloca as suas duas mãos sobre o livro agora. Vocês aí do Instagram, que não sei se estão com o livro não, mas coloquem as mãos sobre os livros, fechem os olhos devagar. Isso, fiquem imóveis um pouquinho. A imobilidade não é uma coisa fácil de conseguir, você ficar imóvel. Então, eu sempre digo, chama o seu mestre da imobilidade, põe ele do seu lado, põe o mestre do silêncio do outro lado, e você fica imóvel em cima aqui, com a mão em cima do livro. E respira. Respira, inspira, 1, 2, 3, e expira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz 3 respirações assim. Com toda a sua atenção na sua respiração. Tenta ficar um pouquinho focalizando a sua respiração, deixando que os pensamentos passem. Bem devagar, você se dirige, solta o corpo, solta a língua na boca, solta os ombros e vai devagarzinho se dirigindo para o seu coração. E o seu coração está aí, pulsando no chakra, esse lugar aí que, quando você vai para ele, você entra dentro de você mesmo. Esse é um lugar muito importante, muito pessoal, só você sabe como ele é. Aí você fica em silêncio e entra numa conexão profunda com quem você é de verdade. Respire aí. E faz uma conexão de coração com a luz que habita o seu coração. E coloca aí uma intenção para que todos os ensinamentos, tudo aquilo que vier na leitura de hoje se torne experiência vivida na sua vida. Que vá além de conhecimento intelectual ou emocional apenas, mas se torne uma consciência transformada, vivendo uma nova expansão. Deseje isso. Agora respira profundo outra vez. Abre um sorriso para mim. E abre os olhos. E vamos lá. Nós vamos ler novamente esse pedacinho e dar a sequência, ok? Qual é a sua verdadeira natureza? Vamos compartilhar a fábula dos Upanishads, uma série de antigos escritos indianos que oferecem grande sabedoria sobre a vida e a espiritualidade. A história do leão na floresta. Não me canso de ler essa história.
Uma leoa na floresta estava grávida. Ela sofria as dores iniciais do parto e pontadas fortes de fome. De repente, notou uma ovelha e seu rebanho de carneiros que haviam se distanciado do vilarejo e estavam na mata, entrado na mata. Faminta, a leoa pulou para abocanhá-los, porém, segundos depois, ela mal pulou e entrou em trabalho de parto, deu à luz aos seus filhotes e, em seguida, ela morreu. A ovelha que estava ali, olhando de longe aquela situação, achou que o leãozinho que tinha nascido era mais um de sua cria, e acolheu o leãozinho. E ele cresceu no meio do rebanho, acreditando ser uma ovelha também. Balindo e comendo grama como todos os outros. Desengonçado e inável, o jovem leão se esforçava para imitar os irmãos. Ele tentava desesperadamente agir como os outros, alcançar os galhos mais altos das árvores para mordiscar folhas macias e seguir por caminhos montanhosos para comer grama fresca. Porém, o leãozinho crescia, ele foi assolado por uma grande tristeza. Ele queria ser alguma coisa diferente, ele queria ser algo mais. E numa tarde, na floresta, lá na casa dele, ele escutou ao longe o rugido de um leão, um grande rugido. E ele correu até a sua mãe ovelha e perguntou para ela: mãe, será que um dia eu também vou rugir desse jeito? E o que a mãe ovelha respondeu? O leão ruge, meu filho. Ele é o rei da floresta. E você é só uma ovelha. Com um tom levemente frustrado, ela continuou: pois é, nosso papel é sermos mansos e cuidadosos. Fica aí no seu cantinho, fazendo a sua coisa certa. A vida é assim, meu filho. E seria melhor abandonar essas fantasias de que você vai rugir que nem um leão um dia na floresta. Você ainda nem aprendeu a pastar direito. Você tem mais é que ser amigo dos seus irmãos e crescer. Aí o Krishnaji pergunta: todos nós já não passamos por alguma versão dessa história, quando você levou algum projeto entusiasmado e falou: olha, vou conquistar o mundo com isso, e você levou uma cortada dessa? O que é? Quem você está pensando que você é? O leão da floresta? Quando você recebeu um balde de água fria, diante do entusiasmo do seu coração, de um desejo de ser aquilo que você é de verdade? Todos nós já não escutamos de um jeito ou de outro que devemos seguir uma vida de concessões emocionais? Já não nos fizeram acreditar que viver cheio de medo, solidão e estresse está certo? Que todo mundo vive assim? Que faz parte? Ave Maria, esse negócio de fazer parte eu tenho horror. Você chega assim para sua amiga e fala: estou estressado. Já aconteceu com você, você já respondeu assim: estou estressado hoje. Aí você vira e fala assim: não, faz parte da vida ficar estressado, é assim mesmo, daqui a pouco passa. Vai no cinema, vai tomar um banho, vai fazer uma corrida que passa. Não faz parte coisa nenhuma, escutou bem? Não faz parte, não faz parte. Já não fomos incentivados a ignorar o que sentimos e seguir em frente com as nossas obrigações diárias? Respira fundo, engole o choro, vai em frente, toma um banho, troca de roupa e toca para frente. Não é assim que a gente já recebeu tantos incentivos? De todas as experiências emocionais que tivemos na infância, a que mais impactou o nosso senso de identidade foi o nosso relacionamento com os nossos pais, ou com as pessoas que ocupavam esse papel. Deles saíram nossas primeiras experiências com amor, atenção, empatia, conexão e alegria. E também as nossas primeiras experiências com rejeição, decepção e solidão. Essas situações precoces se tornaram nossos estados habituais e afetam ainda agora a maneira como nós nos sentimos, como nós nos vemos e como nós nos encaramos e convivemos com as pessoas. Alguns de nós tiveram pais maravilhosos, com certeza, e infâncias felizes, enquanto outros tiveram infâncias muito desagradáveis. Independentemente do clima geral em que as crianças crescem,
Pequenas rejeições e a sensação de terem sido negligenciadas já bastam para causar feridas emocionais profundas. E essas feridas não podem ser ignoradas, porque quando acontecem com uma criança, as ramificações são intensas e duradouras, formando a base para o surgimento do estado de consciência ferida. É um estado de consciência, é um estado de consciência de criança ferida. Às vezes, nós menosprezamos as raivas ou mágoas infantis como uma tolice, algo irrelevante para a nossa vida atual. Né? A gente faz isso com as crianças pequenas, a criança vem com uma tristeza, com uma decepção, com um descontentamento, com uma raiva, e a mãe e o pai, e os tios, os avós, os amigos, a professora, fala assim, vai passar, que nada, não liga. Você negligencia o estado de sofrimento da criança. Nós acreditamos que por acreditarmos, porque acreditamos sermos diferentes agora que a gente cresceu e ficou adulto, versões modificadas de nós mesmos, nós viramos versões modificadas de nós mesmos. Por isso que a gente fala, mas aquilo que aconteceu na minha infância já passou, não faz mais efeito. Eu já ressignifiquei. Muita gente ressignifica aquilo que aconteceu, mas ainda está lá, mesmo que ressignificado. Indivíduos independentes, fortes e responsáveis, nós nos tornamos. Mas se por um instante conseguirmos jogar fora qualquer máscara ou autoimagem pela qual geralmente nos apegamos, nos descobriremos de verdade e veremos o impacto real que o nosso passado doloroso teve em nossa vida atual. E é apenas encarando essa verdade, sem medo, que a liberdade é possível. Uma história de Sri Ramakrishna, um místico indiano que viveu cerca de 130 anos atrás, explica bem o impacto dos estados de sofrimento frequentes. Um dia, duas mulheres foram ao mercado para comercializar seus produtos. Uma vendia flores e a outra vendia peixes. No caminho de volta para casa, começou a chover pesado, e então as amigas decidiram dormir na residência da vendedora de flores, que ficava mais perto. Mas a vendedora de peixes não conseguia pegar no sono. Tentando encontrar um motivo para a sua insônia, a mulher notou a cesta de flores ao seu lado. Sorrindo, ela afastou a cesta de flores, pegou a sua cesta com os peixes velhos e fedidos, inspirou profundamente, e logo caiu num sono profundo. Adoro essa história. Prestem atenção, ela precisava daquele cheiro familiar, daquela coisa que ela conhecia, daquele estado fedido, estragado, senão ela não conseguia pegar no sono. Os estados que cultivamos na infância, tenham sido belos ou desagradáveis, eles acabam se tornando as nossas propensões naturais durante a vida inteira. Quando continuamos cedendo repetidamente às emoções habituais, um processo interessante surge no nosso cérebro. O neuropsicólogo Rick Hanson descreve o cérebro como um tecido com textura de tofu que vive dentro do crânio. Dentro dele há mais de 100 bilhões de neurônios, 1 trilhão de células de apoio, conhecidas como neuroglias, e pelo menos 100 trilhões de conexões neurais. Nossos pensamentos e emoções, independentemente de estarmos cientes deles ou não, agem como impulsos elétricos se movendo em uma velocidade impressionante entre os neurônios.
Devido à capacidade plástica do cérebro, cada pensamento ou emoção flui como uma onda no mar, sem deixar impactos duradouros. Vai passando, vai passando. Porém, quando você cede aos mesmos pensamentos, uma vez após a outra, repetidamente, você pensa novamente o pensamento muitas vezes, acaba causando um impacto profundo nas conexões neurais. Da mesma forma como as marés moldam a linha costeira. Elas vão batendo naquele lugar, as ondas vão batendo naquele e vão delineando a costa, toda a costa do oceano, do continente. Assim, os pensamentos, eles vão repetidamente passando por aquele mesmo caminho neuronal, aquele neural pathway, e vai delineando o seu cérebro naquele sentido. Não importa o cérebro que seus pais e a natureza lhe deram, é você, com seus pensamentos repetitivos e emoções habituais, quem esculpe o próprio cérebro. Isso é muito importante você perceber. Nós lemos aqui há um pouco tempo atrás que 90%, 88%, eu sei como é que era, 80% dos nossos pensamentos são repetitivos durante um dia. E se nós repetimos e nutrimos essa repetição, nós vamos formando um cérebro com aquela carinha, com aquele jeito de ser, tá? Então, agora, aqui tem uma pausa, e quando a gente está escrito pause aqui, nós pausamos aqui. Do jeito que você está, põe as suas mãos no livro e feche os seus olhos. Pause aqui. Ok? Respire. Respire fundo. Inspire pelo seu diafragma. Deixe o seu abdômen se projetar levemente para frente. Solte o ar completamente, liberando seus pulmões. Respire fundo dessa forma algumas vezes. Reconheça o estado no qual você passou boa parte do último ano. No qual você passou esse ano de 2022. Qual foi o estado interno no qual você passou esse começo de ano até junho? Pense nisso. Se esse estado tivesse que se tornar o seu parâmetro mental, o parâmetro emocional para o resto da sua vida, você seria uma pessoa feliz ou uma pessoa infeliz? E aqui, por favor, veja a verdade. Não tente mudar o que você está vendo sobre si mesmo. Qualquer esforço que você faça em parecer positivo é uma fuga. Talvez isso melhore o seu humor por algum tempo.
mas é impossível transformar seu estado interior com apenas o desejo de mudá-lo. A transformação verdadeira só acontece quando você gradualmente incentiva o seu cérebro a entrar em um estado de observação. Então, tente observar seu estado de consciência hoje. Com que frequência você se sente estressado? Deixando de lado os belos estados de calma e de alegria. Apenas reconheça sem colocar nenhum julgamento. Não precisa fazer mais nada, apenas reconhecer. Respire bem profundamente. E abra os seus olhos. Reações da criança ferida. Vamos continuar a leitura. No seu caderno, que você está aí do lado, que você tem o seu marcador, anote alguma coisa que surgiu para você nessa pausa, nessa pequena meditação. Talvez alguma coisa tenha subido. A resposta que você encontrou dentro de você, a sua verdade interior nesse momento. Anote para você poder perceber se... E olhar para isso mais tarde, num outro momento. Escreva uma frase, uma palavra, alguma coisa que faça você lembrar. E vamos para a próxima etapa. Reações da criança ferida. Não importa o que você tem descoberto sobre si mesmo, temos boas notícias. Esse conhecimento pode lhe ajudar a desfazer as conexões neurais que acionam os estados emocionais de estresse da criança ferida. De acordo com pesquisas neurocientíficas, os circuitos do cérebro em desuso atrofiam. A boa notícia é que, graças à mágica do cérebro humano, os circuitos neurais que apoiam um belo estado de ser podem ser formados em minutos. E se você cultivá-los, terá um cérebro que alcança belos estados sem qualquer esforço, independentemente do que estiver acontecendo na sua vida. Nós todos temos uma criança ferida interior. Ela vive no passado, agarrada a experiências dolorosas da nossa infância e juventude, congelada no tempo. E toma o controle nos momentos de decepção. Nos momentos em que nós nos sentimos desprezados, desconsiderados e desvalorizados. A criança ferida toma o palco, vira a estrela do show. Nós podemos ter crescido, mas a criança ferida vive em nossa consciência como um ser em estado de sofrimento. O tempo pode ter modificado a nossa aparência e as circunstâncias da nossa vida. Mas será que também foi capaz de extirpar os estados de consciência desagradáveis que surgem de repente? Afinal, em momentos de desapontamentos, as nossas reações internas não costumam ser as mesmas que tínhamos na infância e na adolescência? Nós não voltamos para os mesmos sentimentos? E aí alguém que está do teu lado, que conhece você já da sua vida
de infância ou adolescência e diz: essa menina, você sempre foi assim. Você sempre reagiu assim, desde pequenininha que você faz assim, não é? Desde jovenzinha você já tinha esse tipo de reação. Você continua agindo e reagindo, respondendo do mesmo jeito de quando você era criança. É a sua criança no momento de decepção, de descontentamento, de impotência, você ainda continua reagindo do mesmo jeito. Ok? É como quando estamos dando uma olhada no Facebook, por exemplo, e descobrimos que alguns amigos estão em um show e não nos convidaram, a um adolescente. O que sentimos nesse momento é diferente do que sentíamos na infância, quando nossos pais levavam nossos irmãos mais velhos ao cinema e nos deixavam em casa? Quando os nossos pais faziam coisas para os nossos irmãos mais velhos e a gente ficava sobrando, porque a gente era criança, a gente era pequeno. Hein? Ou imagine que você tenha presenciado, por exemplo, frequentemente, o seu pai reagindo com raiva em relação à sua mãe quando você era criança. Na época, você sentiu raiva de si mesmo, porque você era pequeno e não podia fazer nada, e jurou que um dia você ensinaria a ele uma lição. E agora, adulto, toda vez que você vê duas pessoas brigando, a mesma raiva ressurge. Quando a criança ferida está no comando, nós fechamos a porta do nosso coração para o amor e para a confiança. Risca isso aí, isso é importante. Aonde está quando eu não tenho medo do amor? Quando eu não confio? Quando eu não me entrego para um determinado sentimento de amor e de amizade? Até nos educarmos a prestar atenção, pode ser difícil reconhecer quando a criança ferida, é a estrela do show. Se nós não pusermos a nossa atenção nisso, vai ser bem difícil reconhecer quando a criança ferida sobe no palco e é a estrela do show. Nosso estado de criança ferida nos engana e faz com que acreditemos que o estado de sofrimento é natural e razoável. Levando em conta as circunstâncias, só pode ser assim, não tem jeito. É razoável me sentir mal assim. E a gente acha que é normal. E aí você vai se acostumando com aquele cheiro da cesta de peixes. Entenderam a metáfora e o resumo que ele faz aqui? Porém, na verdade, diz Krishnadi, as circunstâncias não importam. Qualquer engajamento com a tristeza é imprudente. Essa aí você tem que escrever e botar lá no espelho do banheiro para ler todo dia de manhã. Qualquer engajamento com a tristeza é imprudente. Vai estragar. Mas e se a gente começasse a prestar atenção, a escutar o estado de criança ferida, quando essa criança ferida nos chama? E se nós ajudássemos a liberar essa criança do sofrimento? E aí tem uma história que Krishnadi chama. Jaya tinha uma família linda e uma carreira bem-sucedida. Ela construíra uma vida que ia muito além dos seus sonhos mais loucos. Uma vida completamente diferente da sua infância traumática, sendo criada por uma mãe alcoólatra e abusiva. Nessa época, todos os dias eram um pesadelo e ela frequentemente ia dormir com a barriga vazia. Anos após anos, aguentando as agressões da mãe e bancando a salvadora dos dois irmãos mais novos, desesperada para acabar com aquela tortura, Jaya fugiu de casa aos 12 anos. Apesar dos horrores da sua infância, ela nunca se permitiu assumir o papel de vítima. Pelo contrário, Jaya usou os maus tratos que sofreu para se empoderar, convertendo o sofrimento em sua maior força e vantagem.
Ela dizia a si mesma que tudo pelo que passara, quando mais nova, tinha servido a um propósito maior. E aproveitava todas as oportunidades para compartilhar a sua história e motivar as suas equipes. Olha aí, olha que eu passei e olha onde eu estou. Ela dizia a si mesma que nada a manteria aprisionada ao medo e à miséria. Ela achava que tudo estava sob controle. Porém, Jaya só conseguiu se livrar do seu turbilhão interior décadas mais tarde, em um retiro na nossa academia. Durante uma jornada interior meditativa, a dor do seu passado se abriu como uma força inimaginável. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Era como se ela tivesse percebido que estava enganada. Completamente enganada. Sua imagem para o resto do mundo era de uma mulher independente que vencera sozinha na vida e não precisava mais de amor. Só que aquilo não passava de uma máscara. Jaya nunca superara o sofrimento da infância. Ela apenas tinha glorificado o seu sofrimento ao acreditar que os horrores e as crueldades que sofrera quando menina serviram a um propósito. Apesar de tentar aplacar a mágoa ao dizer a si mesmo que seu passado a deixara mais forte, Jaya nunca se libertara dele. Suas inúmeras visitas aos traumas e seus esforços para reinterpretá-los apenas serviam para mantê-los vivos. Ela nunca deixou o passado para trás, por todas as terapias e trabalhos que ela tenha feito. Os esforços fenomenais de Jaya para se tornar mais poderosa e bem-sucedida, apesar de impressionantes, eram impulsionados pelo estado de sofrimento da raiva, pela necessidade de provar que ela estava certa e a sua mãe errada. Conforme Jaya se conectava com o seu interior enquanto repassava os momentos dolorosos do passado, percebeu que nada havia mudado dentro de si. A dor da infância não fora superada. Ela apenas a escondia de si mesma e exibia uma máscara para o mundo. Por toda a vida, Jaya se dedicara a criar a imagem de alguém que não fazia questão de ser amada, que superara a necessidade de receber amor e se tornara uma pessoa independente, que vencera na vida por esforço próprio. Ela dizia a si mesma que era invencível e que superaria qualquer obstáculo que surgisse em seu caminho. Na verdade, ela tinha o hábito de dizer que as emoções eram uma fraqueza. Porém, para sua grande surpresa, Jaya percebeu que, apesar de tanto tempo ter passado, seu senso de identidade ferido continuava o mesmo. Ela não estava realmente conectada com a vida. No âmago do seu ser, ainda era uma criança ferida. Jaya não dormia mais de estômago vazio, porém a sensação de que ninguém se importava com ela permanecia. E apesar de ajudar muitas pessoas com obras de caridade, o que a motivava a seguir em frente era a sua raiva contra a vida. A maneira como ela via a si mesma não mudara. O ressentimento e a mágoa que ainda sentia pela mãe se infiltravam em todos os seus relacionamentos. Era muito difícil para Jaya se conectar com seu parceiro. Parecia impossível confiar nele e no amor dele por ela. E era nítido que ela se esforçava para amá-lo. Com os filhos, era uma mãe responsável, mas só conseguia expressar seu afeto por eles, transmitindo valores importantes e sendo rígida. Além disso, oferecia conselhos excelentes para aprimorar seus estudos e carreiras, porém nada mais. Era esse o amor que ela conseguia dar, que ela achava que era amor para os filhos. E ela também tinha dificuldade em respeitar os integrantes da sua equipe, e não conseguia controlar a raiva quando os outros cometiam erros no trabalho, mesmo que fossem bobagens. A rotatividade dos funcionários em sua empresa era muito grande. Durante aquela meditação profunda que Jaya fez com Krishnaji, descobriu que não sabia como se conectar de verdade. Ela estava isolada do mundo e não se sentia próxima a ninguém na vida.
Como poderia nutrir aquele belo estado em outras pessoas, se ela não tinha, se ela não sabia o que era se conectar com ninguém? E tinha vivido uma vida inteira motivada, incentivada pela raiva, pelo desejo de provar que ela estava certa e a mãe errada. Ver a verdade sem mascarar a verdade e sem tentar desesperadamente modificar a verdade foi o começo da metamorfose de Jaya. Hoje a sua infância não é mais um lixo radioativo poluindo a sua mente. Sabe o que é lixo radioativo? Acho que eu falei dele da outra vez. Lixo radioativo é aquele lixo que está lá parado, jogado, que você acha, olha, assim você acha que não está acontecendo nada com ele, não tá, ele está lá, morto. E quanto mais você chega perto dele, mais ele impacta e causa, contamina você com radioatividade, com veneno. Veja bem, a infância ferida não é mais um lixo radioativo poluindo a sua mente, mas sim é uma memória aconchegada em um mar de calma interior. Ela reviu a sua vida com verdade, com integridade interior. E dentro de um contexto de uma meditação do campo ilimitado com Krishnadji. As pessoas que são nominadas aqui nesse livro, os nomes são trocados, as situações mudam-se os nomes para proteger os alunos que viveram. São todas situações reais. Então, nós paramos a nossa leitura aqui hoje. Nós já avançamos no tempo. Mas é muito forte essa história de Jaya, porque, de uma certa forma, ela é a história de muitos de nós. Quando não é raiva, é ódio. Quando não é mágoa, é desejo que fosse diferente. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios, a minha condição de vida social na época que eu cresci. E eu fiquei com tanta raiva que eu quis mudar e eu acabei fazendo a minha vida em função disso. Uns fazem para empoderar, outros acabam, não conseguem ir para frente. Mas sempre em cima de uma criança ferida. Então, nesse contexto, nós paramos aqui, página 51, meu número, e vamos para o nosso próximo passo, que é a Diksha. E hoje eu vou convidar todos os Diksha Givas que estão presentes para fazerem a Diksha. Vocês não vão apenas receber a minha Diksha, Chaitanya Diksha, vão fazer a Chaitanya Diksha, mas vocês vão fazer a Diksha para todas as pessoas que estão presentes, tanto no Instagram quanto no Zoom. Então, aqui tem 81 pessoas no Zoom, e não sei quantas tem no Instagram. Eu não consigo conversar com vocês, porque senão fica muito comprido, mas eu quero que vocês recebam todos a Diksha. Então, convoco todos os Diksha Givas presentes para trazer essa Diksha para todos nós, ok? Então, nós vamos colocar as mãos sobre o livro e assim nós vamos passar a Diksha, transmitir e receber essa Diksha para iluminar a nossa consciência e iluminar essa criança ferida que habita dentro de nós, para que nós possamos senti-la e olhar para ela com toda a integridade interior e com toda a verdade, ok? Então, fechem os olhos devagar. Respirem profundamente.
cantem comigo 7 vezes o mantra do Eka. E não é Diksha Giva, apenas receba, e ficando imóvel e recebendo a Diksha através do chakra da topo da cabeça, Ashrara. Recebe essa energia. Hamsa Soham Ekam. 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 A Diksha flui agora. Recebam a Diksha. A consciência é iluminada, que dissolve e acolhe a nossa criança ferida. Passando a Diksha devagar. Fiquem em silêncio. E aqui eu me despeço do pessoal do Instagram. Com muita alegria e gratidão pela presença de vocês. Nos encontramos no domingo que vem. E se vocês quiserem, vão para o Zoom. Nós vamos ficar mais um tempo no Zoom compartilhando sobre o que nós lemos e sentimos. Uma boa noite a todos. Namastê. No Zoom, respirem. Quando se sentirem
Prontos, vão abrindo os olhos devagar. Abrindo aqui o microfone para vocês. E eu gostaria de pedir a cada um que tiver alguma coisa para compartilhar, alguma pergunta, alguma experiência para dividir, por favor, e levante a mãozinha assim, ó. E aí eu sei quem vai falar alguma coisa, quem vai compartilhar. Compartilhar é um momento muito importante, é um momento em que nós colocamos a nossa experiência no campo, nesse campo que se formou, que é um campo de cura, um campo de poderoso de compartilhamento, que vocês, a maioria de vocês sabem o poder desse campo. Então, a Yara Simone, ela levantou a mão, e os outros vão se preparando aí para compartilhar conosco. Fique à vontade, Yara. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, quando começou até eu estava com a câmera desligada, porque eu estava com um pouco de dor de cabeça, mas aí a leitura também me ajudou a me animar, e aí eu vim e me identifiquei muito com essa última parte que falava da Jaya, né? Eu não sei se você lembra, ou vocês lembram que quando eu vim para o grupo, que foi a Maria Inês